Fala aí, concurseiro, professor Jean Valni na área. Olha, estou trazendo aí para você o quê? A Lei 423, que trata ali do regulamento disciplinar da Guarda Civil Municipal de Pacajus, né? Eu sou o professor Jean e sou sargento do Corpo de Bombeiros e tenho já uma especialista ali, já posso dizer assim que eu já sou um especialista em regulamentos disciplinares e também em estatutos. Por quê? Porque pelo fato de ser militar, eu estudo os estatutos militares e, de certa forma, os estatutos das guardas municipais e também os regulamentos disciplinares não diferem tanto. Então, com a minha experiência, eu vou mostrar para você o que é que a banca pode fazer, certo? O que é que a banca pode fazer com você com relação às questões. Sempre as bancas, quando, de uma maneira geral, certo? Estou falando aqui de uma maneira geral. Sempre quando elas pegam um regulamento, um estatuto de algum órgão, ela sempre pega detalhes voltados nas palavras-chave. Por exemplo, aqui no estatuto da Guarda Civil de Pacajus, eu tenho ali, logo no início, eu tenho a finalidade desse regulamento disciplinar, eu tenho também uma base institucional, tenho os princípios normativos e tenho os deveres. O que é que a maioria das bancas falam? Pensam quando vão fazer as questões, né? Os examinadores. Eles olham e falam assim, rapaz, como é que eu vou criar uma questão aqui? Aí ele pega, troca uma palavra por outra, pega um princípio e troca por um dever. São deveres da Guarda Civil Municipal de Pacajus, exceto, aí ele joga lá 4 que são e um que não é. Só que aquele que não é outro instituto dentro do regulamento ou do estatuto. Entendeu? Eu trouxe umas questões, certo? Eu vou trazer umas questões aqui nesse nosso curso, exatamente que eu criei na visão do que as bancas têm. Você não perde por esperar. Então aguarda aí que, criei umas questões bem legais e com aquela pintadinha de pegadinha, certo? Então vamos trabalhar. Eu vou mostrar aqui o que é que a banca pode trocar uma palavra por outra e ainda eu vou dizer para você qual é a palavra que a banca vai trocar, certo? Tá comigo? Então vamos embora. Olha aí. Legislação Municipal de Pacajus, Lei 423 de 25 de fevereiro de 2016, trata do regulamento disciplinar, né? Veja, lembrando que o regulamento disciplinar é aquele que traz, sabe o quê? As infrações. Ele traz as infrações, traz o regramento para você ser punido, certo? Só que tem uma parte, eu quero que você fique bastante tranquilo com relação a isso. Tem uma parte procedimental que as bancas não entram nisso, mas eu vou mostrar para você essa parte. Eu vou dizer, a banca aqui não entra muito nessa parte por conta disso e explico, eu fundamento o porquê que ela não entra naquele tópico, que é muito específico, certo? Então vamos lá. Olha aí, vamos tratar aqui primeiro das finalidades. São as finalidades desse regulamento disciplinar. Olha lá. O regulamento disciplinar dos servidores da Guarda Municipal de Pacajus, instituídos por essa lei, tem por finalidade o quê? Definir os deveres, daqui a pouquinho a gente vai ver os deveres, tipificar as infrações disciplinares. Se eu cometi, aí aqui na tipificação vai mostrar se ela é leve, se é uma infração média, se é uma infração grave. E sabe que é bem engraçado, né? Bem interessante nesse regulamento disciplinar, que as infrações graves se dividem em 4. Eu tenho 4 espécies de infrações graves. Aí, também eu vou trazer as sanções administrativas, né? Eu tenho ali as sanções administrativas, suspensão, advertência. Também vai, olha aqui, procedimentos processuais. Isso aqui é que cai menos. É bem pouquinho isso aqui, às vezes as bancas nem se lembram disso. Aqui já cai os prazos e os recursos. O comportamento cai também. Também cai as recompensas, né? O elogio, a folga. E também vincula a ética às atividades. Procedimento do trabalho, protocolo de atendimento e também normas gerais. Ou seja, por isso que esse regulamento disciplinar ele é um pouquinho grande, por conta disso que ele trata de muitas coisas. Olha lá, aplicação do regulamento disciplinar. Onde é que esse regulamento disciplinar vai ser aplicado? Para quem? Olha lá. Este regulamento aplica-se aos servidores pertencentes ao efetivo da Guarda Municipal de Pacajus.
incluindo ainda aqueles que são exclusivamente cargos em comissão. Mesmo aqueles servidores que estão em serviços administrativos e os que têm nível superior. Ou seja, todo mundo que trabalha dentro da GCM, lá de Pacajus. Certo? Então, entenda bem isso. Olha aí. Base institucional. Qual é a base? De onde é que eu vou? De onde a Guarda Municipal de Pacajus vai ser erigida, vai ser erguida? Olha lá. Na ética profissional, no estrito cumprimento do dever, a disciplina e a hierarquia. Olha só, muito cuidado aqui. Veja, a banca vai chegar numa questão e vai dizer assim: constitui a base institucional da Guarda Civil Municipal de Pacajus, exceto. Aí ela joga essas 4 que está aí e coloca, sabe o que aqui? Um princípio. Coloca um princípio que daqui a pouquinho a gente vai ver. Coloca um princípio. Sempre vai ser assim, nesse esquema. Certo? Então, eu peço a você, infelizmente, eu peço a você que isso aqui você vai ter que dar aquela velha e boa decoradazinha. Infelizmente, porque a banca vai cobrar isso. Pode ter certeza. Olha lá. Olha aqui os princípios. Princípios norteadores da eficiência, da eficácia da Guarda Municipal de Pacajus. Respeito à dignidade humana, respeito à cidadania, respeito à justiça, respeito à legalidade democrática, respeito à coisa pública e eficiência e eficácia. Perceba que são respeitos, então você não guarda aqui, você vai guardar aqui, ó. Dignidade da pessoa humana, cidadania, justiça, legalidade democrática, coisa pública e eficiência. Então, vamos lá. O que é que a banca vai fazer com você? Eu quero ficar tocando nessa tecla direto. A banca vai pegar aquela base institucional, que são 4, e vai tentar misturar com esses 6 princípios. Então, fica bem atento com isso. Ela vai fazer ali um bololô e pode, de repente, fazer com que você erre a questão. Então, eu peço a você que decore as bases institucionais e decore os princípios. Vá por mim, vá por mim. Anota num papelzinho, cola na parede, faz qualquer coisa que você sempre ali está dando uma... Antes da prova, ali no sábado, ali antes da prova, dá uma revisada nisso. Fechou? Tá combinado? Posso confiar? Então vamos seguir. Olha só. Qual é o escalão da Guarda Municipal, né? Quem é a hierarquia, né? Ela é composta por quê? Quem manda? Vamos lá. Quem manda? São superiores em razão do cargo, ainda que não pertencentes às carreiras do corpo da Guarda Municipal de Pacajus. Chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, o secretário municipal de Cidadania e Segurança Patrimonial e o comandante-geral da Guarda Municipal de Pacajus, certo? Então, veja, quero chamar a atenção de você com relação a uma coisa. O prefeito e o secretário, eles são seus superiores, né? Muita gente acha que é só o comandante-geral que seria o meu superior. Não, não. O prefeito também é. Veja, uma dica para a vida. Deixa eu te dar uma dica para a vida. Eu sou militar daqui de Alagoas, certo? Sou militar daqui de Alagoas. E o governador daqui apoiou um determinado presidente e alguns militares não ficaram satisfeitos com esse apoio e começaram a criticar o governador em suas redes sociais. Já sabe que vai dar merda, né? Pois é, e deu. Porque entenda, o governador do estado é o meu superior. Então, se eu critico um ato dele, eu estou ferindo a hierarquia e a disciplina. Mesma coisa você, meu amigo. Você vai ser guarda civil municipal de Pacajus. Entenda que o prefeito da cidade, independente do partido, independente de você gostar ou não, ele vai ser o seu superior. E você pode ser enquadrado nesse regulamento disciplinar. Então, tome bastante cuidado com suas palavras. Você não tem imunidade, não. Entendeu? Tá combinado? Então, toma cuidado. Então, quem são seus superiores que fazem parte ali da cúpula da guarda? Prefeito, o secretário de segurança e o comandante-geral. Guarda essas 3 autoridades. Para a banca não colocar outro secretário, de repente a banca pode colocar o vice-prefeito. Tá entendendo as pegadinhas? Eu já estou dando ali o bizu. Então fica atento. Olha aí. Cumprimento das ordens. As ordens legais
devem ser prontamente executadas. Então, a ordem legal deve ser prontamente executada, cabendo a responsabilidade à autoridade que a determinar. Em caso de dúvida, será assegurado o esclarecimento ao subordinado. Vamos lá. A ordem legal, ela tem que ser prontamente obedecida. Ordem legal prontamente obedecida. Ordem legal não se cumpre. Existe uma máxima no militarismo, né, trazendo aqui para a Guarda Municipal, que ordens ilegais não se cumprem. Só que a ordem legal, ela tem que ser prontamente cumprida. Ah, professor, e se por acaso eu ficar com dúvida com relação a essa ordem? Você, como Guarda Civil Municipal, você tem por obrigação pedir esclarecimento. E veja, para ter uma garantia, peça esse esclarecimento por escrito. Para ter uma garantia, peça esse esclarecimento por escrito. Então, todas as ordens emanadas por superiores hierárquicos devem ser prontamente obedecidas. Caso haja alguma dúvida, você pede esclarecimento. A lei não fala, mas na sua vida prática, peça por escrito. É uma dica que eu, como militar, dou para você. Eu faço parte de uma instituição hierarquizada, então e a Guarda Civil Municipal também é. Então eu estou já passando ali uma dica, não para a sua prova em si, já estou dando uma dica para o seu cargo. E se Deus quiser, você vai estar dentro. Entendeu? Então eu quero que você tome bastante cuidado. Ordens legais prontamente devem ser obedecidas. Se caso surgir alguma dúvida, você pede esclarecimento. Combinado? Vamos lá. A hierarquia confere ao superior o poder de transmitir ordens, fiscalizar e rever as decisões em relação ao subordinado. Eu, como superior, eu tenho por obrigação fiscalizar o meu subordinado. Eu tenho por obrigação dar ordem para o meu subordinado e se essa ordem for legal, eu serei o responsável por essa ordem. Só que eu também posso rever as atitudes dos meus subordinados e chamá-los à atenção. É o que diz aqui o parágrafo 1º. Olha o segundo. Ó. Os integrantes do Corpo da Guarda Municipal de Pacajus serão subordinados à disciplina básica da mesma, onde que exerçam suas atividades, sujeitando-se também às normas dos órgãos, onde se desenvolvam suas atividades, desde que essa não conflitem com as instituições que são soberanas. Tranquilo. No caso de dúvida acerca dos procedimentos a serem adotados nas ações práticas, será assegurado, olha aqui, ó, esclarecimento ao subordinado. Eu sempre vou ter que trazer aqui um esclarecimento ao meu subordinado. Ato contrário à disciplina. Deixa eu ler aqui e depois eu trago um exemplo para você. Todo servidor da Guarda Municipal de Pacajus que se deparar com um ato contrário à disciplina da instituição deverá adotar medida saneadora. Se o detentor da hierarquia sobre o infrator, né, o servidor da Guarda Municipal de Pacajus deverá adotar providências cabíveis pessoalmente. Se subordinado, deverá comunicar à autoridade competente, ambos dentro do prazo de 72 horas, contados do momento que chegou ao conhecimento da infração disciplinar. Veja, deixa eu explicar aqui. Esse artigo não teve uma das melhores redações. Mas qual é a ideia? Vamos imaginar que dentro da Guarda Municipal, eu sou seu superior, certo? Eu sou seu superior. Vamos imaginar que eu vejo você realizando um ato de indisciplina. Eu, como superior, tenho por obrigação atuar você. Eu tenho por obrigação regular você, certo? Tomar as medidas necessárias. Agora, se for o contrário, professor, eu, que sou seu superior, estou pintando o zaralho. Estou num bar dando tiro para cima. Não, é o meu superior. Tá ali. Eita, de boa, Jean, pode ficar aí tranquilo. Você vai fazer isso? Não. Você vai tomar medidas necessárias e informar ao meu superior, ou seja, o meu superior, e no prazo de 72 horas, eu acho muito longo esse prazo de 72 horas, mas tudo bem. O quê? Você tem até 72 horas para informar ao meu superior a alteração que eu estava dando. Seria essa ideia. Só para você ter ideia, qual o cuidado que eu quero que você tome com relação a isso? O nosso estatuto, nosso regulamento disciplinar, ele fala que eu tenho que comunicar imediatamente ao superior. Se eu encontro um superior meu dando alteração em algum lugar, eu tenho por obrigação
tomar as medidas enérgicas ali, eu tenho que realmente tomar uma medida ali, prender, seja lá o que for, mesmo ele sendo meu superior, e imediatamente comunicar ao superior hierárquico dele. Isso já aconteceu comigo pessoalmente na época que eu estava no exército. Estava tendo lá uma festa na cidade, de repente era um capitão, estava dando alteração. Eu cheguei lá como soldado. Eu tive que tomar medidas enérgicas. Quando ele chegou lá, ele quis me humilhar pelo fato de ser subordinado. Eu, na minha função que eu estava, eu dei voz de prisão e levei. Só que é o seguinte, eu levei a rebordosa, porque leva. Ah, porque era para você ter passado a mão? Não. Eu fiz tudo dentro da legalidade. Entendeu? Por isso que eu digo, sempre faça tudo dentro da legalidade. Você fazendo as coisas dentro da legalidade, você não corre perigo algum. Certo? Pau na máquina. Olha aí. Da precedência hierárquica. O ordenamento hierárquico dos servidores da Guarda Municipal de Pacajus compreende apenas a carreira de segurança pública. Ou seja, todos vocês que ingressaram, você, junto com as pessoas que ingressaram no curso de formação, vocês fazem parte dessa carreira de segurança pública. Observando o quê? A escala de antiguidade. O que seria a precedência hierárquica? Por exemplo, precedência hierárquica seria o seguinte. Vocês vão fazer um curso de formação. Você vai fazer um curso de formação. Desse curso de formação, quem tirar as maiores notas vai ser precedente hierarquicamente com relação aos demais. É como se ele fosse superior hierárquico. Por exemplo, os guardas municipais mais antigos na corporação terão precedentes hierárquicos seus. Os mais antigos, os que já estão lá. Entendeu qual é a lógica? Então, é por isso que eles são precedentes, ou seja, vêm antes de você. Entendeu? Então, quando eles forem ser promovidos, eles vão ser primeiro e tudo mais. Então, olha só o que a lei trouxe. Ó. A precedência hierárquica, salvo no caso que se refere do artigo 5º, que foi sobre a questão da hierarquia do comandante lá, e desta lei é regulado pelos seguintes cargos. Vamos lá, artigo 10. Na igualdade de cargos, terá precedência hierárquica o servidor mais antigo no cargo, tá vendo? O servidor mais antigo na Guarda Municipal de Pacajus e também na posição das escalas numéricas, número funcional e registros similares. Isso acontece, por isso que eu digo, quando você estiver no curso de formação, você vai ter que fazer algumas provas lá, fazer algumas atividades e aquilo ali vai gerar uma nota. Aquela nota vai ser a sua precedência hierárquica, seu número, vamos chamar assim. Fechou? Vamos lá. Dos deveres. Pronto, aqui pode ter certeza que vai ter uma questão que vai falar desses deveres aqui. Ó. São deveres do servidor da Guarda Municipal de Pacajus, além dos demais elencados nesse regulamento. Ser assíduo e pontual, né? Bem tranquilo. Cumprir as ordens dos superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Como assim, professor? Se algum superior meu me der uma ordem legal, eu tenho que representar contra ele. Entendeu? O que é representar contra ele? Dedo duro, entregá-lo. Entendeu a lógica? Vamos lá. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que lhe foi incumbido, guardar sigilo sobre os assuntos da administração, eu não posso sair falando para todo mundo, né? Tratar dentro das normas dos companheiros de trabalho e o público em geral, manter sempre atualizada a sua declaração de família, residência e domicílio, onde você mora. Quando você ingressar, você vai ter que entregar lá uma declaração de quem são seus dependentes, quem é sua família, onde você mora. Tem que manter sempre atualizado. Por quê? Porque tem uma coisa chamada de plano de chamada. Caso a Guarda Municipal precise do seu serviço no seu dia de folga, ela tem como encontrar você. Certo? Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda e utilização. Bem grande, são muitos deveres. Proceder pública e particularmente de forma que não dignifica a função pública. Então você tem que agir, porque a gente esquece uma coisa. Você, como guarda municipal, você vai ser referência. Então, se você toma qualquer atitude desabonadora, os caras vão dizer, olha, o guarda municipal, o guarda municipal tá andando sem cinto. Eita, o guarda municipal dando alteração, dançando na boquinha da garrafa. Entendeu? Você se torna referência. Você se torna referência. Então, por isso você tem que evitar. Você tem que evitar exatamente essa exposição pública. Veja, no início eu saía mais, eu era mais... Mas hoje, ó, eu
Não sai exatamente para evitar essa exposição pública. E também para a segurança. Né? Eu penso muito nessa questão de segurança. Então, olha, cooperar e manter o espírito de solidariedade, afeição, camaradagem com os companheiros de trabalho, estar em dia com as leis, regimentos, regulamentos, instruções e as ordens de serviço que digam respeito às suas funções, comparecer convenientemente trajado ao serviço e com uniforme determinado para a ocasião. Você vai ter os uniformes específicos para cada situação. Então, se você for chamado para um determinado evento, ele vai ser informado para você qual vai ser o uniforme que você vai comparecer àquele evento, certo? Aí, zelar pela boa apresentação individual, sempre andar bonitinho. Vamos lá. Fazem parte da boa apresentação individual a barba, os cabelos cortados, unhas aparadas e, para o efetivo feminino, os cabelos curtos ou presos segundo os tipos prescritos, sendo permitido o uso de brincos discretos e maquiagem leve, segundo as demais disposições desse regulamento. Na Guarda Civil, o que acontece é que a mulher ela tem que, mesmo que tenha o cabelo longo, ela tem que fazer um coque. Eu acho que, se você conhece, você já deve ter visto alguma policial, algum guarda civil, que a mulher ela tem um coquezinho e ela coloca uma redezinha aqui para ficar, e fica aquele pomponzinho aqui atrás. Eu não posso fazer isso porque já deve ter percebido, né? Mas enfim, então entenda. E tudo isso gera ali como é que eu posso dizer? A boa apresentação do guarda civil, certo? Quando voltarmos, vamos falar um pouco mais dessa boa apresentação, englobando ali o uniforme, o uso do uniforme, certo? Daqui a pouco nós voltamos. Muito bom, concurseiro, muito bom, concurseira. Vamos aí agora continuar ali a boa apresentação, uso do uniforme. Lembrando que, de acordo com o Estatuto das Guardas, a lei federal que trata do Estatuto, né, a 13.022, diz que o uniforme do guarda municipal preferencialmente tem que ser na cor o quê? Azul marinho, certo? Veja só o que é que fala o regulamento disciplinar com relação à boa apresentação, fazendo ali um link com o seu uniforme. Olha lá. Olha só. O uso correto do uniforme é fator primordial da boa apresentação individual e coletiva. Cuidado para a banca, é apenas de forma individual. Cuidado, certo? Do quadro de pessoal da Guarda Municipal de Pacajus, contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem. Isso gera uma imagem melhor, certo? Perante a opinião pública. Cuidado com essa palavra, ó. É obrigatório, lembrando que pode ser o que aí a banca vai colocar? É facultativo. Certo? Então, cuidado para a banca não jogar a palavra aí facultativo. O uso do uniforme limpo, completo pelo Corpo da Guarda Municipal de Pacajus. Quando em efetivo serviço, salvo por exigência do serviço prestado com a devida autorização da direção geral. Pode acontecer alguma situação onde você possa ser autorizado a trajar outro uniforme, inclusive as vestimentas civis, uma roupa civil, uma roupa comum. De repente, em alguma operação, de repente, em algum resgate de um suicida, isso é muito comum. Né? Por exemplo, a gente, quando faz o socorro, às vezes tem certos suicidas que não vão muito com uniforme, entendeu? Então, a gente sempre anda com uma muda de roupa. Quando eu trabalhava no resgate, eu andava com a muda de roupa civil, uma calça, tênis e camiseta, caso a gente precisasse vestir uma roupa civil para atuar em uma determinada operação, uma determinada ocorrência, certo? Então, para isso, a gente era autorizado. Mesma coisa aqui, ele fala que é autorizado pela direção geral. Cuidado com esse termo, direção geral. Porque a banca pode dizer autorizado pelo comandante geral da Guarda Municipal, mas é direção geral. O termo é direção geral, certo? Vamos lá. Os servidores de carreira pertencentes ao Corpo da Guarda Municipal de Pacajus, quando investidos em cargos em comissão, poderão usar o uniforme dentro da conveniência de suas atividades ou por determinação da direção geral. Vamos imaginar que você ingressou na Guarda Municipal e, de repente, um juiz, né, lotado na cidade de Pacajus, solicita o seu serviço para ser um assessor dele. Você pode, desde que seja autorizado pela direção geral, você pode usar o uniforme da Guarda Municipal durante o exercício desse cargo comissionado.
certo? Então, entenda aí, eu estou tentando ser o mais claro possível para traduzir tudo que a lei está trazendo para você. Show? Vamos lá. Olha só, vedação ao uso do uniforme. Tem algumas situações onde o uso do uniforme vai ser proibido. Vamos lá, quais são elas? É vedado, né? Aqui faltou alguma coisinha aqui, é vedado ao Corpo da Guarda Municipal de Pacajus o uso de uniforme quando não mais pertencer. Ou seja, ele está agora aposentado. Está aposentado, não pode mais utilizar o uniforme. Né? Que seria aqui, ó, passar para a inatividade. Né? Ele não mais pertenceu, ou seja, foi desligado. Aqui seria, foi desligado, foi demitido, foi excluído e aqui foi aposentado, certo? Eu escrevi aqui, aposentado. Praticar atos de incontinência pública e escandalosa de vícios, jogos proibidos em embriaguez habitual. Já vi situações que o militar ele foi proibido de usar o uniforme, porque toda vez que ele estava uniformizado ia meter a cachaça no dente. Entendeu? Então, aqui também existe essa possibilidade. Estiver disciplinarmente afastado do cargo, claro, ele está afastado do cargo para que ele vá usar o uniforme, certo? Estiver à disposição com ou sem ônus para a origem, excetuados os casos previstos em convênios ou com outros órgãos públicos, você está à disposição. Por exemplo, essa situação que eu falei, você está à disposição do juízo lá da cidade. Você pode trabalhar sem uniforme, ou seja, civil, com os trajes civis. Então, você vai ser proibido de usar o uniforme, nesse caso. Você não está à disposição? Você fez sentido? Vamos lá. Estiver em gozo de férias, licenças médicas. Olha só, você de férias, você não pode usar o uniforme. Se tiver licença médica, também não pode usar o uniforme. Se estiver afastado de suas funções para trato de interesse particular, você pedir uma licença para tratamento de interesse particular. Ou também para concorrer a mandato eletivo ou de representação sindical. Você guarda municipal, você se candidatou lá a vereador e ganhou. Você não vai mais poder utilizar o uniforme como num período de vereança, né? No período que você é vereador. Bem interessante. Eu achei legal essa parte aqui. E assim, vem cá. Alguma coisa me disse que vai ser uma questão aqui. Estou bem sério para tu. Vai rolar uma questão aqui. Eu vou trazer. Eu vou criar uma bem legal para tu. Viu? Beleza? Lá no finalzinho a gente trabalha algumas questões tops. Vamos lá. Opa, faltou um aqui, ó. Participar de manifestação de caráter político partidária com uniforme. Isso aqui é cadeia. Eu vou fazer até aqui o hashtag. Hashtag cadeia. Aqui é o famoso hashtag cadeia. Se eu fizer isso. Pois é. Vamos lá. Do comportamento do servidor. Cara de questão. Ao ingressar no Corpo da Guarda Municipal de Pacajus, o servidor será classificado no comportamento bom. Pronto. Por quê? Porque eu tenho o excelente, o bom, o insuficiente e o ruim. Aqui, ó, vou escrever. Decorar. Certo? Decorar. Por quê? Porque tem alguns estatutos que o excelente é chamado de excepcional. Ainda tem o bom, o excelente e o excepcional. Aí tem o insuficiente, o mal. É o mal. Cuidado para a banca não colocar no lugar de ruim e colocar mal. Entendeu? Então, cuidado aqui. Cuidado para a banca não chegar aqui e colocar um mal. E esse mal é com U, certo? Por quê? Porque mal com U é de bom. Isso é a única coisa que eu aprendi em português. Pronto. Pronto. Os porquês eu não lembro de nenhum, não vou mentir. Eu só sei de um, que é o porquê que é subjetivo, né? É substantivo, que é junto e com acento. Só. É o único porquê que eu sei. Pronto, só. Beleza? Então vamos lá. Ó. Ele ingressa no comportamento bom. Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da Guarda Municipal de Pacajus será considerado excelente quando no período de 4 anos não tiver sofrido qualquer punição. Vamos lá, você ingressou num comportamento bom, passou 4 anos. Como é que vai ser o seu comportamento? Excelente. Bom, quando você ingressar e também no período de 3 anos não tiver sofrido uma pena de suspensão. Veja que aqui é quando o cara já está aqui no ruim, já está no insuficiente. Vamos lá, o cara está no ruim. Comportamento ruim. Aí ele passou 3 anos sem sofrer uma pena de suspensão. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai para o bom. Com mais 1 ano, sobe para o excelente. Entendeu? Fez sentido agora? Entendeu? Porque você já ingressa aqui no bom. Sacou?
Vamos lá, insuficiente. Quando no período de 2 anos tiver sofrido 2 suspensões ou equivalentes. E o ruim, no período de 1 ano, tiver sofrido somatório de mais de 15 dias de suspensão. Então, se você pegou durante 1 ano, você ingressou na Guarda Municipal. Pá, ingressou. Pegou ali, ó. Em 1 ano, pegou ali uma suspensão. Em 1 ano, tome, já levou uma lapada de suspensão. Pronto, já sabe o que vai acontecer. Já sabe ali o que vai acontecer. Vai ir por ruim. Certinho? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Para a classificação do comportamento, 3 advertências equivalerão a uma suspensão. Você levou 3 advertências, vai ser igual a uma suspensão. Certo? Tranquilo? Essa parte é uma parte mais técnica, né? As bancas não focam tanto aqui não, mas vamos lá. A avaliação do comportamento dá-se-á anualmente. Pronto. Cuidado para a banca não colocar o que aqui? Semestralmente e tudo mais, através de portaria do diretor-geral da Guarda Municipal de Pacajus, de acordo com os critérios estabelecidos nesse artigo. A contagem de tempo para a melhoria do comportamento começará a partir da data em que se encerrar o cumprimento da punição. Cumpri a minha punição, terminei, começa a contar o prazo. Passei 4 anos sem ter sofrido nenhuma punição. Qual vai ser o meu comportamento? Vai ser lá o excelente. Sacou como é que funciona? Vamos lá. O conceito atribuído ao comportamento do servidor, nos termos desse artigo, será considerado para indicação para participação de curso de aperfeiçoamento, por exemplo. Vamos imaginar que vai abrir ali um curso para trabalhar no canil. Formação para você trabalhar no canil da Guarda Municipal. Aí lá no edital vai constar. Para participar desse curso, o Guarda Municipal tem que estar no comportamento excelente. Então só quem tiver no comportamento excelente é que vai poder participar desse curso. Então entenda que esse comportamento, para você ver como é importante essa questão da classificação do comportamento. No nosso caso, a gente precisa estar no comportamento bom para participar dos cursos. É o mínimo bom. Tem que estar. Aí, submissão à participação do programa educativo, nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do caput desse artigo, e a soma das penas de suspensão aplicada superior a 30 dias. Se eu pegar, sofrer uma pena maior do que 30 dias de suspensão, eu vou ter que fazer um curso como se tivesse um curso de castigo, certo? Seria essa ideia. Vamos lá. Aí, anualmente, será elaborado pela Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus o relatório de avaliação disciplinar do efetivo da Guarda Municipal de Pacajus, o qual será submetido à apreciação da assessoria jurídica do diretor-geral. Ou seja, anualmente eu vou fazer uma classificação e ver qual o comportamento de cada um dos guardas municipais. A Corregedoria da Guarda Municipal de Pacajus convidará um servidor da categoria profissional de Guarda Municipal para acompanhar os trabalhos. Tem que ter um fiscal, certo? Os critérios de avaliação terão por base a aplicação desta lei. A avaliação deverá ser considerada a totalidade das infrações punidas, a tipificação das sanções correspondentes e o cargo do infrator. Então, na avaliação vai constar lá, José, GCM José, punição tal, quanto tempo, dia que se extinguiu, comportamento. Acabou. Vai estar lá, tudo organizadozinho. Para quê? Exatamente para ter o controle. Aí, o ato do diretor-geral que classificar os integrantes da instituição caberá recurso dirigido à própria direção da instituição, devendo conter a justificativa para o recebimento deste. Como assim, professor? Não entendi. Vamos imaginar que na hora que saiu a listagem lá dos comportamentos, das punições, constatou que eu estava com um comportamento indevido. Era para eu estar no excelente e estava no bom. Eu tenho um recurso, eu tenho o direito de recorrer para que seja revisto, certo? Então, veja, o recurso previsto nesse artigo deverá ser interposto num prazo de 15 dias. Aí, ó, veja, com muito cuidado. Prazo cai. Então, fica atento. Prazo cai. Contagem da data de publicação oficial do ato impugnado. E terá efeito suspensivo. Professor, o que seria isso? Efeito suspensivo seria assim. Se por acaso você estiver aguardando a decisão para participar de um curso, o curso, de certa forma, vai ficar suspenso. Entendeu? Você vai ficar suspenso até a decisão sair. Olha, o curso pode iniciar, pode continuar, mas
é como se você ficasse ali só esperando. Quando saísse a decisão, você aqui, ó, entraria no curso. É efeito suspensivo, certo? Se fosse não suspensivo, já era. Ó, das recompensas. Aqui já é uma parte também bastante cobrada. Quais são as recompensas? Veja, as recompensas é quando você tem um reconhecimento. É a parte boa. Pelos bons serviços prestados, pelos atos meritórios, pelos trabalhos relevantes prestados pelo servidor da guarda, comportamento bom, ótimo e excepcional. Então, se você está nesse comportamento aqui, você está recebendo as recompensas. E legal aqui, ó, atos de bravura. São recompensas, já fico vendo, ó, são recompensas da Guarda Municipal de Pacajus. Aí ele coloca lá uma porrada dessas e coloca uma que não é. Já estou vendo aí as questões. Vamos lá. Olha as recompensas. Ó. São recompensas da Guarda Municipal de Pacajus, com decorações por serviços prestados e o danadinho do elogio. O elogio a galera fica de boa aqui, né? Vamos lá. Condecorações constituem em eficiências honrosas e insígnias, né? Conferidos ao integrante da Guarda Municipal de Pacajus por sua atuação em ocorrência do relevo, né? Da sua preservação da vida, da integridade física, do patrimônio, certo? Do patrimônio municipal, podendo ser formalizada independente da classificação do comportamento, com a devida publicidade no ato. Lembre-se que todas as condecorações têm que sair no Diário Oficial. Já o elogio é o reconhecimento formal da administração às suas qualidades morais, profissionais daquele que compõe a Guarda Municipal de Pacajus, certo? Com a devida publicidade também no Diário Oficial. Cuidado aqui com esse parágrafo terceiro. Ó. As recompensas previstas nesse artigo serão conferidas por determinação de quem? Ó? Comandante-geral. Cuidado para a banca não colocar. É conferido pelo chefe do Executivo Municipal, certo? Veja, uma parte muito interessante você como servidor, né, da Guarda Municipal de Pacajus é com relação ao seu direito de petição. O que seria esse direito de petição, professor? É o direito de pedir. É o direito que você tem de requerer determinadas situações. E o nosso regulamento, ele trata desse seu direito de petição. Ó. É assegurado ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus o direito de requerer ou representar quando se julgar prejudicado por ato ilegal, praticado por superior hierárquico, desde que faça dentro das normas de urbanidade. O superior hierárquico seu tomou uma determinada atitude e você tem por obrigação de representar contra ele, ou seja, dedurá-lo. Seria, não digo dedurar, seria entre aspas, prestar queixa contra ele, certo? Aí veja, os requerimentos deverão ser endereçados a quem? Ó? A ouvidoria da instituição. Muito cuidado para a banca não colocar ao comandante da guarda. Outra coisa, cuidado para a banca não colocar a corregedoria. Certo? Tem uma distinção entre corregedoria e ouvidoria. Certo? A gente vai tratar aí disso. Então, muito cuidado aqui, certo? Para a banca não colocar comandante e corregedoria. Já fico vendo uma questão. Vou até escrever aqui, ó, cara de questão. Cara de questão. A banca jogar outra entidade ali, certo? Já fico vendo isso aí, pode ter certeza, certo? Olha lá. Seguir. Olha aí, das infrações e sanções disciplinares. Aqui é a parte da pegada. Aqui é uma parte que tem cara que vai cair bastante. Olha lá. Da definição de infrações disciplinares. A infração disciplinar é toda e qualquer violação dos deveres funcionais. Então, infração disciplinar, aqui é a definição, né? Deveres funcionais. Aos princípios éticos norteadores da conduta dos integrantes da Guarda Municipal de Pacajus. Podendo esta transgressão se manifestar através de uma ação, ou seja, vontade livre e consciente de fazer aquilo, ou uma omissão, seria o não fazer, desde que contrarie os preceitos estabelecidos nessa lei. Todos aqueles preceitos iniciais lá. E também no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais. E as demais leis, regulamentos, normas e disposições legais, sem prejuízo da aplicação da sanção de natureza penal. Vamos lá, você cometeu um furto. Você cometeu um furto. Um furto é um crime no Código Penal, mas será também uma infração disciplinar. Você cometeu um furto, mas também será infração disciplinar, pelo fato de você ter ferido uma lei federal.
feriu lá o Estatuto dos Servidores Civis. Não tem nada a ver com o Estatuto com o regulamento disciplinar. Já vai entrar como infração disciplinar. Cometeu um crime da lei de abuso de autoridade. Já também, além de ser crime lá da lei de abuso de autoridade, também vai ser uma infração disciplinar. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Certo? Quando voltarmos, vamos trabalhar ali qual é a natureza das infrações. Natureza, sim. Leve, média e grave. Eu já fico vendo a banca se jogando, sabe o quê? Gravíssima. Ou senão ela pode dizer assim, como as graves têm 4 modalidades das graves, vocês vão ver. Tem 4 modalidades, ela pode dizer que as médias têm 4 modalidades, ou as leves têm 4 modalidades. Tem cara boa, tem cara uma questão boa aí, beleza? Então, eu já estou dando pelo menos um norte das minhas questões, certo? Tranquilo? Daqui a pouco nós voltamos. Valeu. Muito bom, concurseiro. Vamos lá. Agora vamos entrar aqui numa parte que é assim. Eu fico virando fundo quando chega nessa parte. Por quê? Porque agora a gente vai ver um rol, uma porrada de transgressão. Uma banca séria, uma banca de presença, de moral, jamais ia cobrar as transgressões. Fazer isso é transgressão leve, fazer aquilo é transgressão grave. Bancas sérias não fazem isso. Bancas sérias não fazem isso. Mas, infelizmente, tem bancas que ela pega e inventa de colocar dessa forma. Vamos aqui avaliar com mais calma possível para tentar entender um pouco as transgressões e as diferenças entre elas. Perfeito? Então, vem comigo. Então, como eu tinha falado antes, as transgressões se dividem em leves, médias e graves, certo? Olha lá, são infrações de natureza leve. Veja que o nível, veja só, que são coisas mais bestas, vamos chamar assim. Ó, chegar atrasado, sem justo motivo, ao posto, ao serviço, permutar o serviço sem permissão, deixar de usar uniforme ou usá-lo de maneira incompleta, né? Trajando de forma incompatível com a função, suprimir a identificação do uniforme, certo? Utilizar-se de meios ilícitos para dificultar a identificação, balaclava, por exemplo, decurar-se o asseio pessoal, não ter o cuidado com o asseio pessoal de acordo com o uso do uniforme lá do artigo 11, negar-se a receber o uniforme, equipamentos e outros objetos que lhe sejam destinados, conduzir o veículo da instituição sem autorização da autoridade competente. Veja que termina sendo certas situações mais leves, literalmente mais leves, né? Ó, fumar quando de serviço em locais em que o procedimento seja vedado e também deixar de encaminhar documentos no prazo legal. Veja que são aí 9 leves. Pensa comigo, são 9 leves. Vá anotando aí, 9. Guarde essa informação. E veja que são coisas bem mais tranquilas, né? Ó, veja só agora as médias. Ó. Faltar ou ausentar-se ao serviço sem motivo justificado. Veja que chegar atrasado é leve. Faltar, média. Entendeu? Deixar de comunicar ao superior imediato sua ausência a outro superior informação de perturbação da ordem pública, encaminhar documentos ao superior hierárquico comunicando a infração disciplinar inexistente e sem indício de fundamentação básica, entregar o outro sem fundamentação, só para prejudicar, né? Desempenhar inadequadamente suas funções, com falta de atenção, afastar-se de maneira momentânea, sem justo motivo do local que deva encontrar-se, por força de ordens ou disposições legais, deixar de se apresentar nos prazos estabelecidos sem motivos justificados nos locais que deva comparecer, representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado pela direção. De repente, tu está lá num comício do prefeito e tu está lá como se fosse representante da instituição. Infração disciplinar média. Olha lá. Deixar de se apresentar-se à instituição, mesmo estando de folga, após o ato convocatório. Lembra lá do plano de chamada? Está aqui. Sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas e políticas,
ou ainda usar indevidamente medalhas desportivas e distintivos com decorações sem justo motivo. É muito comum, isso é comum, viu? Aí tá lá o guarda municipal com o brevet de guerra na selva. Nunca sequer pisou numa selva, mas tem lá o brevet de guerra na selva na cobertura. Já vi, já. Caatinga já é mais normal. Eu tenho um curso de Caatinga na época que eu fiz o Civil Exército. Tem lá, eu posso colocar na minha cobertura e nunca coloquei. Tenho medalhas, não coloco no meu uniforme. Mas colocar essas insígnias, essas medalhas sem estar autorizado ou coisas que você nunca fez esse curso, infração disciplinar média. Olha só, dirigir veículo da Guarda Municipal de Pacajus em desobediência às determinações contidas no Código de Trânsito. Vamos lá. Dirigir o veículo sem habilitação, leve. Dirigir o veículo descumprindo o Código de Trânsito, média. Sacou? Vá começando a fazer, porque eu acredito que a banca vai fazer essa maldade aí, certo? Aí, deixar de preencher o relatório das atividades ou omitir informações decorrentes da operação realizada, salvo por motivo justificável. Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos, responder por qualquer modo desrespeitoso ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus com a função de superior, ou seja, eu desrespeitar o superior. Também desrespeitar o igual e também desrespeitar o inferior. Ou até mesmo qualquer munícipe, ou seja, qualquer cidadão do município. Vá vendo que já é mais aqui, ó. Designar ou manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou companheira e parente até segundo grau. Eu só fico pensando que a banca pode jogar aqui um terceiro grau. A banca pode jogar aqui um terceiro grau. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza político-partidária. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. É a famosa carteirada. Não pode fazer, certo? Deixar de manter em dia a escrituração do setor onde trabalha. Deixar tudo bonitinho lá, certo? Permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço ou ao local. Permitir que o subordinado exerça função incompatível com as suas atribuições ou proibidas em lei, certo? Beleza? Percebeu aí qual é a lógica? Então, ó, só para você ver, são 22 transgressões médias. Então, veja só, eu tenho 9 leve, 22 médias. Perceba que as médias são situações mais assim, meias, vamos dizer assim. Perceba que agora as graves já é uma pancada maior, ou seja, o ato já é ato que você olha assim, poxa, realmente, isso aqui é grave. Então, assim, é o que eu falo para o meu aluno, que não tem como você decorar. Quando eu dou aula de estatutos, regulamentos disciplinares, eu sempre digo para o aluno, ó, banca séria não cobra isso não. Principalmente assim, essa classificação. Mas a gente não pode confiar. A dica que eu dou é tentar pegar pelo feeling. Veja que as leves são besteiras. As médias é algo já mais ou menos. Você vai ver que as graves, você olha de cara, você já diz, porra, aqui não tem como não. Só que, ó, antes de no mais, muito cuidado aqui, ó. As infrações graves, elas se dividem em 4 grupos. 4 grupos. Então, para você ver que é uma porrada de infração. Vamos lá, começando, ó. As transgressões disciplinares de natureza grave classificam-se em 4 grupos. Primeiro grupo, deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Municipal, ou seja, deixar de assumir a sua própria responsabilidade. Permanecer uniformizado, não estando em serviço, em boates, casas de prostituição, bares suspeitos, clubes de carteado, salões de bilhar, bingos ou semelhantes, locais em que se realizam corridas de cavalo ou quaisquer outros locais que, pela legislação e frequência ou a prática habitual, possam comprometer a Guarda Municipal de Pacajus e a administração pública municipal. Deixar de comunicar ao seu chefe imediato faltas graves ou crimes que tenha conhecimento em razão da função. Perceba que é tudo mais grave mesmo. Ó, deixar, quando solicitado, de prestar auxílio na manutenção e restabelecimento da ordem pública. Olha isso agora. Ó.
Ingerir bebida alcoólica estando uniformizado, e veja que não é nem estando de serviço, é uniformizado. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas na dependência da instituição ou do posto de serviço. Solicitar a interferência de pessoas estranhas à instituição a fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem em benefício. Veja, você aqui está solicitando a interferência de pessoas. Você buscar, e por conta da sua função, uma vantagem, que é a famosa carteirada, vai ser o quê? Média. Essas coisinhas que é que o aluno vai ter que sentar e começar a perceber, certo? Olha lá. Fornecer à imprensa informações que ultrapassam sua competência. Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação antes de oficialmente publicada. Exercer atividade incompatível com a função da guarda municipal. Tu tá lá, tu é guarda municipal, tá exercendo a função de comandante da guarda. Todo canto não, sou comandante da guarda, sou comandante da guarda. Quem manda sou eu, né? Entendeu? Aí, assinar documentos que importem em ordem, determinação a superior. Apresentar-se uniformizado quando proibido. São aquelas vedações que nós vimos. Praticar quaisquer atos que ponham em dúvida a honestidade funcional. Espalhar fake news, né? Notícias falsas, tá vendo aí, ó? Muito cuidado aí na hora que você estiver espalhando sua fake news. Apresentar-se publicamente em situação que denigra a imagem da instituição, em decorrência de concurso de consumo de bebidas alcoólicas. É aquela ideia lá, você dançando até a boquinha da garrafa em cima da mesa do bar. E veja que aqui ele não fala que é você fardado ou você está de serviço, não. Ele simplesmente fala que é o quê? Você fazer isso, certo? Aí, fazer propaganda político-partidária nas dependências da Guarda Municipal de Pacajus ou em qualquer outro local estando fardado, certo? Então, ou em qualquer outro local estando fardado. Vinculando a imagem do serviço público municipal a qualquer partido político ou candidato. Tá vendo? Muita atenção aqui, principalmente em época de eleição, né? Principalmente de eleições municipais. Entrar ou permanecer em comitê político ou participar de comício estando uniformizado, salvo quando em serviço. Utilizar-se do anonimato para macular ou ferir os pares, superiores e subordinados. Deixar com pessoas estranhas à Guarda Municipal de Pacajus sua carteira de identificação funcional ou simulacros. Faltar com a verdade, tá vendo? É grave, faltar com a verdade. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional. Alegar doença para se esquivar do cumprimento do dever, ou seja, um macete, sem apresentar atestados, laudos médicos periciais dentro do prazo legais que comprova a situação. Vender, ceder, doar e emprestar peças do uniforme. Não pode, ó. Vender, ceder, doar e emprestar. Não pode fazer isso com as peças dos uniformes. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Certo? Então, olha lá. Chegar atrasado, leve. Faltar, média. Olha, questão boa para ser cobrado. E abandonar, grave. E é grave do primeiro grupo. Do primeiro grupo. Sacou? Vamos lá. Retirar ou tentar retirar do local sobre a administração da Guarda Municipal de Pacaju objeto ou viatura sem ordem dos respectivos responsáveis. Usar expressões jocosas, pejorativas, que atendem contra a raça, religião, credo, orientação sexual e cultural. Participar da gerência, muito cuidado, você não pode ter empresa não, viu, meu jovem? Olha só, participar da gerência da administração de empresas privadas, omitir qualquer documento de dados indispensáveis ao esclarecimento de fatos, transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade de pessoa ou material sem autorização, dar carona, levar seu filho para a escola, isso não acontece. Isso não acontece. Veja aqui, ó, porrada, são 29 graves só do primeiro grupo. Aí agora, olha as graves do segundo grupo. Ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. Por isso que eu digo, é humanamente impossível o aluno decorar tudo isso. Eu ainda digo assim, se for só leve, médio e grave e só tivesse um grupo na grave, eu ainda dizia para o aluno o seguinte, ó, decora as 9 da leve, decora as 18 das médias e pronto. O que não for nem média nem leve vai ser o quê? Grave. Mas o problema é que nós temos 4 grupos de graves. Se torna humanamente se decorar. Humanamente impossível se decorar. E outra coisa, para cair o quê? Uma questão. Tem isso também, né?
Aí, ofender colegas com gestos, palavras ou escritos, introduzir, distribuir ou tentar fazer nas dependências da instituição ou lugar público estampas e publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. Introduzir ou tentar introduzir, em dependência da Guarda Municipal de Pacajus ou outra repartição pública, material inflamável ou explosivo sem permissão do superior hierárquico. Dificultar ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus em função subordinada a apresentação de reclamação, recurso ou exercício de direito de petição. Praticar violência em serviço, tá vendo? Ó? Ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo em legítima defesa no estrito cumprimento do dever. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos do comando da Guarda Municipal de Pacajus. Se recusar a auxiliar autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício das funções, em que, em virtude destas, necessitem do auxílio imediato, desde que esteja dentro das suas atribuições. A Polícia Militar está pedindo um apoio da Guarda Municipal. Neguei, já vou entrar nessa transgressão aqui, certo? Grave do segundo grupo. Contribuir para que pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade conservem seu poder objetos não permitidos. Abrir ou tentar abrir o setor da Guarda Municipal de Pacajus sem autorização, salvo em caso de urgência ou emergência. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal de Pacajus que exerça a função de superior. Tá vendo? Você ofender o seu superior. Deixar de cumprir a escala, retardar o serviço ou ordem legal, sem motivo desculpável ou excusável, né? Descumprir preceitos legais, aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal, referir-se depreciadamente às ordens legais e informações, publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos e documentos afetos à Guarda Municipal que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia que comprometera a segurança institucional. Do terceiro grupo, olha só, terceiro grupo, da ordem ilegal claramente inexequível. Aquela famosa ordem absurda. Violar ou deixar de preservar o local do crime. Ameaçar, induzir, instigar alguém a prestar declarações falsas. Deixar de comunicar ato ou fato irregular ou presenciar de qualquer servidor integrante da Guarda Municipal de Pacaju, mesmo quando não lhe couber intervir. Deixar de auxiliar o companheiro em serviço, na ocorrência. Trabalhar em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias entorpecentes, praticar atos obscenos em lugar público e acessível ao público. Já do quarto grupo, extraviar, danificar e subtrair, em benefício próprio ou de outrem, documentos de interesse da administração. Valer-se ou fazer do uso do cargo da função pública para praticar assédio sexual ou moral. Procurar por parte interessada a ocorrência para obtenção de vantagens indevidas. Acumular ilicitamente cargo público no município com qualquer outro, nas esferas municipal, estadual e federal. Não acatamento de ordem superior que importe prejuízos graves à administração pública ou a terceiros. Se você percebeu, as transgressões graves de quarto e terceiro grupo, elas têm uma característica bem interessante, que ali eu tenho mais ou menos o que se aproxima dos crimes funcionais. Não sei se você percebeu, ela se aproxima muito ali dos crimes funcionais. Então é por isso que é bom você ficar ligado que essa do terceiro e quarto grupo termina sendo um pouco mais grave. Aliás, é como se fossem umas gravíssimas, ó. Acúmulo de cargo. Então eu peço que você tome bastante cuidado nesse ponto. Acúmulo de cargos, principalmente nessa questão da acumulação ilícita. Olha só o que diz o parágrafo 5º com relação à acumulação ilícita. Ó. Verificado em processo administrativo a acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor vai optar por um dos cargos e, se não fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer um deles a critério da administração. Então, isso é muito comum você acumular cargos ilegais. Eu cheguei a ter um conhecido que ele era policial militar em Alagoas, policial civil em Sergipe e ele era agente penitenciário. Na época, era agente penitenciário na Paraíba. Ele acumulava os 3. Aí foi descoberto, aí não rolou a boa-fé. O cara acumular 3 cargos públicos estaduais, cada um em estado diferente, um em Alagoas, um em Sergipe e outro na Paraíba, né?
Eu sou bem sincero. Eu, como professor de direito, como professor para concurso, eu dou os parabéns, porque o cara passar em 3 concursos bastante concorridos, porque são concorridos, o cara tem que ser bom. E ele era um aluno bom. Ele já foi um aluno meu há um tempo atrás. Certo? Então, assim, ele respondeu o processo administrativo. Em 2, ele teve que devolver o dinheiro. Olha, foi um rebuliço da gota. Um rebuliço muito grande. Agora, tudo isso por quê? Quando começou essa questão da internet e tudo mais, assim, começaram a cruzar as folhas. Porque antigamente só cruzava folha do estado com os municípios dentro daquele estado. Aí quando começou a cruzar as folhas em si, dos estados, ele caiu, certo? Ainda bem que ele manteve um. Se não me engano, ele hoje, ele é agente penitenciário na Paraíba. Foi o único que a galera ainda deixou ele quietinho lá. Beleza? Então, toma cuidado. No próximo bloco, a gente vai trabalhar agora as sanções disciplinares. A gente vai fazer assim, no próximo bloco. A gente vai pegar as transgressões que nós vimos, as médias, leves e graves, e vamos ver qual dessas se encaixa nas sanções, que é a advertência, ressarcimento erário, suspensão, demissão. A gente vai fazer agora essa relação. Show de bola? Tamo junto, então, firme e forte. Até daqui a pouco. Muito bom, concurseiro, voltando. Olha só, eu fico muito animado quando eu dou esse tipo de aula de estatuto, regulamento, porque é algo mais prático, né? É algo mais prático. Só que assim, dentro do próprio estatuto, do regulamento, nesse exemplo aqui do regulamento, tem alguns detalhes tão... Poxa, é tão difícil da banca visualizar isso, que ela termina, o examinador, o cara que vai fazer a prova, olha assim e faz, poxa, não vale a pena cobrar isso. Tem examinador consciente que faz, poxa, não vale a pena cobrar isso. Por exemplo, a gente vai começar a trabalhar agora as sanções. E dentro aqui das sanções existe uma métrica. Por exemplo, se o cara cometer por reincidente, infração leve, vai ter um dia de suspensão. Ou seja, o cara tem que decorar. Então, se é uma banca séria, a banca não faz isso. Entendeu? Então, porque o examinador vai olhar e vai dizer, poxa, isso aqui não vai medir conhecimento de ninguém. Eu vou mostrar isso para você. Mas tem uma parte aqui que é bem legal. E assim, eu vou orientar você que tem certos detalhes que a banca pode cobrar. É um decorebazinho, mas é um decoreba, como eu posso dizer assim, aceitável. É um decoreba aceitável. Então vamos lá, deixa eu te mostrar. Olha só. Veja, as sanções são essas daqui. Ó. O artigo 26 traz as sanções. Ou seja, você praticou uma das infrações que nós vimos nesse instante, certo? Você vai incorrer em uma dessas sanções, a depender delas. Como assim, pessoal? As sanções disciplinares aplicadas aos servidores da Guarda Municipal de Pacajus, nos termos do artigo precedentes, né, ou seja, os artigos anteriores são ressarcimento ao erário público municipal, caso você tenha causado um prejuízo. Você causou um prejuízo à administração pública, ela vai querer esse dinheiro de volta. E veja, para você ser ressarcido, para você ressarcir a administração pública, tem que ter processo administrativo. Tem que ter a processo administrativo disciplinar. Tem que ter o famoso PAD. Não é só chegar, eu causei um prejuízo à administração pública, bora servidor, me dá o dinheiro aí, porque você me causou prejuízo. Não. Vai ter que ter o processo administrativo disciplinar, certo? Aí, advertência. A advertência, ela é aplicada para as infrações leves. Pronto, isso aqui você tem que decorar, certo? Infrações leves. E toda advertência tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito. Professor, que besteira. Claro que tem que ser por escrito. Calma, meu jovem. Sabe por quê? Tem regulamentos disciplinares que a advertência é verbal. Então, toma cuidado para a sua banca não chegar lá na hora da prova e dizer que a advertência é verbal. Por quê? Porque tem um monte de regulamentos disciplinares que dizem que a advertência é verbal. Por exemplo, o meu regulamento disciplinar, pelo qual eu sou regido, né? A advertência é verbal. Entendeu? Então, é por isso que é bom o aluno ficar atento com esses detalhes. É um decorebazinho, mas eu acredito que é um decoreba aceitável. Vem cá. Ó, já a suspensão é para as transgressões médias, olha que coisa linda, médias
e graves. Médias e graves. Mais reincidência nas leves. Reincidência nas leves. Como assim, professor? Eu pratiquei uma transgressão leve, cheguei atrasado ao serviço. Fui condenado, né? Fui punido, aí paguei minha dívida, só que eu fui reincidente. Cheguei atrasado novamente. Eu vou sofrer uma advertência novamente? Você vai ser o quê? Suspenso por 1 dia de serviço. Tem as continhas, aquela continha que eu falei, certo? Aí, destituição do cargo em comissão. O que é o cargo em comissão? É aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração. Cuidado agora. Por quê? Porque eu tenho uma demissão e tenho a demissão a bem de serviço público. Professor, todas as duas têm o seu rol. Eu sinto dizer a você, meu aluno, se for uma banca que ela gosta de bater com o lado da fivela do cinto, ela cobra essa diferença. Porque você sabe que tem banca que cobra ali com o lado da fivela do cinto. Pois é. Entendeu? Uma tal da... Tem aí, vamos lá, Idecan, Consupan, Consuplan, IBFC. Né? São bancas que gostam de bater com a parte da fivela do cinto em algumas questões. São questões super tranquilas. Você olha e fala, eita, questão fácil. Mas tem aquelas que ela pega a fivela do cinto e mete na sua titela. Tem pena. Entendeu? Então, veja, para esses dois, existe o quê? Um rol taxativo. Vai ver daqui a pouquinho. Só que eu vou adiantar uma coisa. A demissão a bem de serviço público é mais grave. Certo? Cuidado. Alerta de spoiler para a sua prova. Cuidado para a banca não dizer que chegar aqui, por exemplo, aqui é fake, viu? Vou botar aqui, ó, fake. Aqui é fake. Fake news. Cuidado para a sua banca não dizer que também a exoneração é uma sanção. A exoneração não é uma sanção. Perfeito? Exoneração nada mais é do que a saída. Por exemplo, você passou no concurso de guarda, Pacajus, beleza. Continuou estudando, de repente abriu o concurso para a Polícia Militar. Você foi aprovado. O que é que vai acontecer com a guarda? Você não vai poder acumular. Então você vai pedir o quê? Demissão na guarda? Porque demissão é punição. Você vai pedir uma exoneração na guarda. Entendeu? Então cuidado para a banca não dizer que exoneração é uma sanção disciplinar. Fechou? Alerta de spoiler. Tudo que eu estou dizendo. Escuta o tio. Escuta o tio. Vamos lá, vamos continuar. Então agora vamos ver. Veja que eu dei já um resuminho, beleza? Agora vamos ver os detalhes de cada um desses. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Primeiro, ressarcimento ao erário. É a forma que o poder público municipal tem de reaver financeiramente o gasto que foi obrigado a suportar em decorrência de procedimento. Olha só, negligente, imprudente, imperito. O que é isso, professor? São as modalidades da culpa. Porque você sabe que eu tenho o dolo, quando eu tenho a vontade livre e consciente para praticar esse prejuízo à administração pública, mas eu tenho a culpa, que quando eu pratico por negligência, imprudência e imperícia. Fechou? Então, veja que cuidado para a banca não dizer que o ressarcimento ao erário é por ato doloso. Não, aí você já entra em crime. Você vai entrar em crime ou pode entrar até na demissão por infração. Tá? Na demissão ou a demissão a serviço público. Eu vou mostrar para você. E no caso, quando você pratica por dolo, você é demitido. Vou mostrar para você. Aqui é por culpa. Então, beleza? Quando for no finalzinho, eu faço um resuminho disso aqui. Vamos lá, vamos seguir. Olha lá. Aí, quais são as possibilidades que eu vou ter que ressarcir a administração pública? Quando agente público cometeu o quê? Infração de trânsito. Claro. Eu peguei, estou dirigindo a viatura, sem estar em ocorrência, nada, ultrapassei o sinal vermelho. Vai chegar a multa. Quem é que vai pagar? A administração. Só que a administração pública depois vai entrar com um processo administrativo contra você para reaver esse valor.
Isso acontece com a gente. Por exemplo, quando eu já fui motorista de viatura de resgate. Passava no sinal vermelho quando estava em ocorrência. A multa chega. Só que quando a multa chega, ela é abonada, porque a gente só fazia justificar que estava em ocorrência. Mas a multa chega, pode ter certeza. Fechou? Aí vamos lá. Qual é a outra situação? Quando o agente público causar danos a terceiros. Porque entenda, na nossa Constituição tem um artigo 37, parágrafo 6º, que trata ali da administração pública. E ele diz assim, ó, que quando o servidor público causar prejuízo a um terceiro, esse terceiro entra na justiça contra a própria administração pública. Então, veja, o terceiro prejudicado, ele entra na justiça contra a administração pública. Depois da administração pública, ela entra com ação de regresso contra você. Vamos lá, você guarda municipal. Você pegou com a viatura, bateu num carro de um particular, de um cidadão lá qualquer. O cidadão, ele não pode processar você diretamente, porque você estava em nome do município. Perfeito? Aí esse cidadão que teve o carro avariado, o que é que vai acontecer? Vai entrar contra a prefeitura na justiça. A prefeitura vai ressarcir esse dano ao particular, vai consertar o carro dele, pagar uma indenização, sei lá o que for. Mas a prefeitura vai ficar no prejuízo? Não. Ela vai entrar contra você com ação de regresso. Aí ela vai ter que fazer isso por meio de quê? Procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque vai ter que avaliar se você agiu com dolo ou com culpa. Se foi com culpa, você vai ressarcir. Se foi com dolo, você pode correr o risco de ser demitido. Certo? Fechou? Vamos continuar. Também, ó, se houver perda material do trabalho. Você está trabalhando e gastando, tal, pronto. Agora, muito cuidado. O ressarcimento ao erário será procedido em competente processo administrativo disciplinar, o qual garantirá o quê? Ampla defesa e contraditório ao servidor envolvido. Já a advertência, cuidado. Eu sempre peço para que o aluno tome cuidado. A advertência é para as infrações leves. Terá publicidade no Diário Oficial. Ou seja, se terá publicidade é porque vai ser o quê? Escrito. Certo? E veja que a advertência não modifica, olha só, a advertência não modifica o comportamento. Olha aí, ó. Não sendo levado em consideração para efeito do exposto do artigo 17, que é com relação ao comportamento. Certo? Vamos lá, parágrafo único. Pronto, esses detalhes aqui eu acho mais difícil da banca cobrar. Por quê? Ele fala assim, ó. Para a primeira transgressão de natureza leve, aplica advertência. Se for na primeira reincidência, aplica uma suspensão. A gente já viu isso, mas é de 1 dia. Para a segunda reincidência, aplica-se a suspensão de 2 dias. Para a terceira reincidência, aplica a suspensão de 4 dias. Ou seja, aumentou para 4. Então, quando eu tenho uma segunda reincidência, vai ser 4 dias de suspensão. Terceira reincidência. Como é de 2 em 2, vai ser 6 dias de suspensão. Pessoal, onde é que você está vendo que é de 2 em 2? Olha aqui, ó. Seguindo a contagem com múltiplos de 2, até o limite de 30 dias. É o limite. É o limite. Respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes que nós vamos ver. Certo? Vamos lá. Já a suspensão, lembrando que a suspensão não pode exceder 5 dias, ela é aplicada nas faltas médias e graves. E vai ser publicada no Diário Oficial. Agora, veja só. Deve ser averbada em pasta funcional e tem efeitos para o comportamento. Veja, já a suspensão tem efeito para o comportamento. Aí aqui vem aqueles detalhezinhos, que eu acredito que a banca não vai ser tão louca de cobrar isso, porque é muito detalhista isso aqui, ó. Para a primeira transgressão disciplinar de natureza média, aplica-se o quê? 1 dia. Para a segunda reincidência, aplica 2 dias. Para a segunda reincidência, aplica 3 dias. E assim vai, seguindo até o limite de 10. Ou seja, vai de 1 em 1. Aí, parágrafo segundo. As transgressões disciplinares de natureza grave, do primeiro grupo, cuidado aqui, combina-se pena de suspensão de 1 dia. Para a primeira reincidência, a pena combinada de 2º dia. E assim vai. Eu acredito que nesse ponto aqui, a banca não vai chegar e aprofundar tanto. Por quê? Porque, olha, aqui ela já traz
as transgressões graves de segundo grupo, transgressões graves de terceiro grupo e transgressões graves de quarto grupo. Vamos lá, seja sincero. E aí? Claro que não. A banca não é. Ela pode chegar e dizer assim, ó, transgressão média e grave, cabe o quê? Suspensão. Isso aí eu concordo plenamente. Isso é o mínimo. Agora o cara tem que decorar. Na hora da prova, o cara não vai nem lembrar. Entendeu? É o cara chegar a pedir a Deus para que ilumine o examinador para ele não ver um negócio desse. Terminar prejudicando o nosso aluno. Porque, veja, vamos lá. Só para você ter ideia. As transgressões disciplinares de natureza grave do segundo grupo combinam-se suspensão de 4 dias. Pronto. Ela pode fazer isso. Vamos lá. Olha, eu tive aqui uma sacada. Ó, do primeiro grupo, suspensão de 1 dia. Perfeito. Do segundo grupo, suspensão de 4 dias. Do terceiro grupo, suspensão de 5 dias. Do quarto grupo, suspensão de 8 dias. Então, vamos lá. Então, só para resumir. Primeiro grupo, 1 dia. É o início, né? Sem ser reincidente. Segundo grupo, 4 dias. Veja. Terceiro grupo, 5 dias. Quarto grupo, 8 dias. Certo? E agora vai. Para a primeira reincidência combinada, vai aumentar aqui para 5. Ó. Aqui, ó, aumenta para 5. Aqui já aumenta para 6. Aqui já aumenta para inferior à transgressão, 9. Tá vendo? Então, é muito detalhe. Então, assim, eu acredito que a banca não é tão maldosa nesse ponto. Então, vamos seguir. Olha só, aqui é importante, ó. Durante o período, isso aqui, ó, vê que coisa linda para ser cobrado. Isso aqui, sim, o cara olha e faz, poxa, banca, me olha isso aqui, ó. Ó, durante o período do cumprimento da suspensão, ou seja, você vai estar afastado do serviço, o servidor perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do cargo, exceto quando houver conveniente para o serviço, quando a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 5% por dia da remuneração. Porque, entenda, imagina só, eu suspendo o servidor, mas vai ficar a guarnição desfalcada. Então, o que é que eu faço, eu como chefe? Eu digo, peraí, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar ele para trabalhar e no lugar de suspendê-lo, eu pego 5% do salário dele e converto em uma multa. 5% do dia do salário dele. Pronto. Isso é cobrado. Isso aqui é cobrado. Entendeu? Então, por quê? Vai ser cobrada essa porcentagem. Certo? Vai ser cobrado que a banca pode dizer não é possível a conversão da suspensão em pena de multa. Vai ser sim. Pronto. Isso aí, eu fazendo essas questões, eu faria exatamente nesse sentido aqui. Concorda? Vamos embora. Vamos seguir. Olha só. A demissão é um rol taxativo. Olha agora. Ó. Tá vendo aqui? Você vai ser demitido se você cometer um crime contra a administração pública, se você abandonar o cargo, certo? Ou o servidor faltar sem justa causa por mais de 30 dias, cai bastante esse aqui. Faltar ao serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante 12 meses, cai bastante também. É chamado de inassuidade habitual. Improbidade administrativa, olha agora. Lembre-se que a improbidade administrativa é só por ato doloso, não culposo. Lembra daquele que eu falei para você? Ato doloso. Incontinência pública, conduta escandalosa na repartição. Cuidado, é na repartição. Cuidado para a banca não colocar aqui, em público. Só estou tentando dar um norte para você do que a banca pode cobrar. Ó. Então, tira aqui para a banca não colocar aqui em público. Insubordinação grave. É o seu chefe, seu superior hierárquico, manda você fazer uma coisa, você manda ele para caixa-prego. Pronto, insubordinação grave. Agride ele, insubordinação grave. Aí já entra na violência, acho que vai ser a bem de serviço. Mas veja, insubordinação grave, você xingá-lo, fazer, ou seja, algo que você se torna insubmisso, certo? Insubordinado, insubmisso não, insubordinado. Beleza? Então, tenham aí esse rol, ó, são 6. A dica que eu dou, né? Porque aqui, realmente, aqui a banca pode cobrar e vai cobrar. Qual é a dica que eu dou? Decora esses 6. Porque eles são graves, percebeu que eles são graves? Mas, veja, tem mais. São esses 6 que caem mais. Mas olha só, o restante, ó. Ofensa física, também, quando você agride. Aplicação irregular de dinheiro público. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Lesão aos cofres públicos, tá vendo, ó? Aqui é doloso. Se for culposo, vai ter o ressarcimento, né?
Corrupção pode ser tanto ativa, no caso aí, nesse caso vai ser a passiva. Acumulação ilegal de cargos públicos. Cai bastante isso aqui, ó. Cai bastante. E demais casos previstos no Estatuto dos Servidores, que é a Lei Complementar 01, que está aqui. Beleza? Então viram aí que é uma porrada. Aí vamos lá, detalhes agora. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que tiver que aplicar. Ou seja, elas podem ser atenuadas. Elas podem ser atenuadas. Professor, o que seria a atenuação? Atenuação é quando eu reduzo a aplicação da penalidade. Só que eu vou ter que fazer o quê? Levadas contra a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para o serviço público, as circunstâncias atenuantes e o anterior comportamento do servidor. Imagina só, é um servidor que nunca cometeu uma transgressão disciplinar. Por infortúnio, ele terminou cometendo. Cara, eu vou olhar assim, meu irmão, olha o histórico desse cara. Eu vou punir um cara desse? Vou colocar uma pena lá nas alturas? Claro que não. Fechou? Aí, uma vez submetido a inquérito administrativo, que nós vamos estudar, o servidor só poderá ser exonerado a pedido depois que ocorrida a absolvição após o cumprimento da penalidade que houver sido imposta. Seguinte, eu cometi uma infração disciplinar. Cometi a infração disciplinar. Aí eu paro e faço, meu irmão, eu corro risco de ser demitido. Isso para minha imagem não vai ser legal. Sabe uma coisa? Ei, guarda, eu quero pedir exoneração a pedido. Para quê? Para tentar fugir do quê? Do processo, sacou? O que é que o guarda vai fazer? Negativo, meu jovem. Você vai ser punido. Depois que você cumprir a punição, você pode pedir exoneração. Entendeu? Qual é a lógica aqui? Foi bem amarrado esse artigo 33 para o cara não fugir da punição. Fechou? Então vem comigo, ó. O disposto desse artigo não se aplica a juízo da autoridade competente para impor penalidade aos casos previstos nessa lei. Então, aqui vai ser a autoridade competente que vai analisar o caso concreto. Aí agora vem a pancada maior. Será aplicada a demissão a bem do serviço público ao servidor que, olha agora, praticar em serviço ou em razão dele atos atentatórios contra a vida e a integridade física de qualquer pessoa, salvo em legítima defesa ou de outrem em defesa do patrimônio público. Praticar crimes hediondos, crimes contra a administração pública, fé pública, ordem tributária, segurança nacional, crimes contra a vida, salvo legítima defesa. Está vendo que é bem mais grave? Lesar o patrimônio, cofres públicos, conceder vantagens ilícitas, praticar insubordinação grave. Veja que é bem parecido. Veja, só para você ter ideia, olha só. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Também. Insubordinação. Lá, a diferença é que lá tem o verbo praticar. E aí? Por isso que eu digo, é muito difícil da banca chegar e dizer assim, não, eu vou cobrar isso aqui mais rigoroso. Não, não, ela termina cobrando de uma maneira. Ah, vai ser demissão. Aí coloca lá. Não comparecer de 30 dias seguidos, 60 dias interpolados durante os 12 meses, acúmulo ilegal de cargo, tudo isso aí dá demissão e isso é cobrado. Feito? Vamos lá. Receber ou solicitar propinas. Cara, isso aqui é corrupção. Sacou? É corrupção. Então, houve uma falha aqui no legislador, né? Exercer a advocacia administrativa. Seria a advocacia administrativa. Um particular, amigo seu, está com problema na guarda municipal. Aí você vai chegar lá e vai, ó, olha, um primo meu está com problema aqui, assim, assim, assim. Veja, você está advogando em favor dele, mas é em prejuízo da administração pública. Aí é crime funcional. A advocacia administrativa é crime funcional, porque você está tentando influenciar a decisão administrativa para beneficiar um terceiro. Então é como se você fosse o quê? Um advogado. Ficou claro? Aí, praticar atos de incontinência pública escandalosa. Veja, a mesma coisa do anterior. É aquela famosa você ficar num bar cheio de cachaça dançando até a boquinha da garrafa. Vai ser incontinência pública. Certo? Ó, e revelar segredo de justiça. Perdão, segredo que tem conhecimento e razão do cargo. Também é uma causa de demissão. Então, eu tenho uma demissão. Qual é a grande sacada? Que a demissão a bem do serviço público, ela é mais grave porque ela pode tornar você inabilitado para fazer outros concursos. A grande sacada está aí. Só que aqui, infelizmente,
como é que eu posso dizer? O estatuto ele não foi claro nesse sentido. Só que é assim, vamos ver como é organizado o nosso estudo. A gente trabalhou as infrações, a gente trabalhou agora as sanções aplicadas a essas infrações, só que agora a gente precisa começar a trabalhar o quê? Quais são os órgãos e como vai ser o procedimento para a punição. O procedimento para a punição. Para isso a gente vai fazer no próximo bloco. Beleza? Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,